A paz do Senhor, meus irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, isso é Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que trazia do altar com um matanás, e com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, às vezes, Deus permite acontecimentos até trágicos, para que Ele manifeste a sua glória em determinado ambiente. Às vezes, nós olhamos na história que passa, às vezes é necessário que um grande líder morra. É necessário que um grande líder morra para que surjam outros grandes líderes. Às vezes é necessário. E na vida espiritual há muitos avanços e recuos tentando o aperfeiçoamento. Às vezes Deus trabalha de maneira extraordinária que não compreendemos e também não é nem para compreender. As coisas de Deus ela tem que ser feita por fé. Às vezes Deus permite algo na nossa vida para nos ensinar, assim como Moisés, a ser dependente dele. Vamos dar um exemplo. Essa semana eu estava olhando aqui, eu tenho 3 tipos de menta. Aqui na Bahia a gente não chama de menta, a gente chama de hortelã fino. Tem o hortelã grosso e o hortelã fino, que é o que na Paraíba chamamos de menta. E normalmente eu começo, na entrada da casa, eu começo a observar o tipo de folha. E de repente eu percebo que as folhas já não estão mais vigorosas como antes. Já não tem mais o mesmo verde de antes. Aí eu já sei que é um entranhado de raízes que cresceram demais. Ontem mesmo eu fui lá e arranquei, cortei ele por cima, depois escavei e arranquei e nem replantei, porque fica algumas raízes entre as pedras ou entre a terra e essas raízes brotam tudo novamente maravilhoso. A princípio, para quem está passando, é uma loucura o que eu estou fazendo, estou cortando, estou arrancando, mas depois eles percebem que eu estou certo. E Deus permite isso em nossa vida. Quando Deus vê que já não estamos mais como antes, que já não estamos mais no mesmo vigor espiritual, que já estamos mais para morrer do que para dar fruto, Deus poda. Deus nos poda. Deus tira tudo aquilo, todas as arestas, que é dolorido, é sofrido, mas depois brota tudo novamente. E aqui tinha o profeta Isaías, com todas as regalias de um profeta. E além de ser da família real, morava no palácio. Mas ele já profetizava, ele já era profeta de Deus. Mas Deus queria algo muito mais com Isaías. Deus queria um comprometimento muito maior. Deus não queria um profeta apenas
para dizer que era profeta, mas um profeta de entrega total. E para isso foi necessária a morte do seu tio, rei Uzias. Depois que o seu tio morre, Deus tem um encontro pessoal e singular com Isaías. E quando ele agora percebeu, apesar de já ser profeta, a grandeza de Deus, ele achou que ia morrer. Ele estava muito parecido com a história que nós conhecemos do nosso irmão Jó. Aquele homem temente, a Bíblia diz que era temente a Deus e se livrava do mal. O homem íntegro, temente a Deus e se livrava do mal. Quem deu esse testemunho foi o próprio Deus. Mas o próprio Jó, falando nisso, quando chega no capítulo 42, Jó diz que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Deus, Jó desfez todo o seu conceito. Todo o conceito de Jó acerca de Deus foram desfeitos quando ele teve esse encontro pessoal com Deus. E o profeta Isaías também aconteceu isso. Apesar dele já ser profeta, se você analisar aqui no início do profeta, no livro do profeta Isaías, no início do profeta Isaías, no capítulo, no caso aqui o capítulo 5 a seguir, ele já é profeta, ele já está profetizando, Mas depois que ele tem esse encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele mudou sua maneira de ver. Ele mudou. Ele olhou para dentro de si e não viu mais apenas o que os outros, que estava vendo nos outros. Ele começou a se ver também dentro do mesmo processo de mudança. Ele começou a se ver também dentro do mesmo processo de renovação. E ele confessa que vai perecendo, que vai morrendo. Mas Deus não levou Isaías ali para matá-lo. Deus levou Isaías ali para dar uma lição e transformá-lo de uma maneira especial para uma obra especial. E quando o serafim toca na boca dele, queima a sua iniquidade e purifica o seu pecado. Deus tirou todos os empecilhos que impedia de o profeta Jeremias ou Isaías ser um grande profeta. Tirou todos os empecilhos. Mas Deus não ordenou que ele saísse profetizando. Não. Ele pergunta, agora depois que tirou os empecilhos, pergunta, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta agora já pronto, reconhece a grandeza de Deus e se disponibiliza. O profeta, quando ouve essa mensagem do Senhor, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E foi um dos grandes profetas. Talvez hoje Deus esteja conclamando alguém que ele já purificou da sua iniquidade, já queimou o seu pecado. Alguém que Deus já tirou todos os empecilhos que impediria dele ser um grande profeta de Deus. E Deus talvez esteja clamando a quem há de ir por nós. E essa pessoa talvez ainda esteja deitado no sofá, no conforto do seu lar, do seu ar-condicionado, ou talvez de uma bela rede debaixo de uma árvore, ao ar lento. Sem querer tomar a decisão que tomara o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está conclamando homens e mulheres a pregar a palavra de Deus, ao ir do Senhor. Pregar aquilo tão somente o que o Senhor manda. Pregar o arrependimento. Pregar que ainda existe esperança. Pregar que o maior bem que o homem pode adquirir não está nessa terra. Vivemos a vida toda nessa terra tentando construir um lar, mas lá nos céus. Um lar que as paredes será construída com doses de amor. A areia da solidariedade. Talvez
o cimento da humildade. Talvez ela é a energia do carinho, do abraço, do ombro amigo. A maior construção que o homem tem não deve ser. O homem não deve se preocupar. O homem não é que ele vai deixar de se preocupar com a vida aqui. Mas ele não pode deixar que essas preocupações com a vida aqui atrapalhem a sua vida com Deus. Porque Jesus vai voltar, meu irmão. E essa vinda de Jesus não depende da minha crença nem da tua crença. Mas quando Jesus te chamar para pregar a palavra de Deus, não te preocupe quanto vai falar, Jesus falou isso. Se deixe levar pela direção do Espírito Santo. Se ele te conduzir apenas com duas palavras dirás. Mas essas duas palavras do Senhor será suficiente para salvar a raça humana. Não é a quantidade de palavras que falamos. Não é o quanto tempo passamos enchendo o espaço no púlpito que vai garantir a salvação de alma. A salvação de alma depende da palavra de Deus. Depende da unção do Espírito Santo do Senhor. Jesus te chamou para ser um verdadeiro mensageiro. Para se colocar como se colocara o profeta Isaías, dizendo, eis-me aqui. Do dia que você conseguir se entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus e dizer, eis-me aqui, Senhor, verás que a tua vida irá mudar. Eu não estou me referindo que terás uma vida de bonança, de varas de rosa. Não. Jesus não nos chamou para isso. Chamou para ser servo. Chamou para ser obediente à palavra do Senhor. E quando conseguirmos isso, temos certeza que estamos no caminho certo. O maior pecado não é adulterar, o maior pecado não é matar, roubar. O maior pecado é desobedecer à palavra do Senhor. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, está de braços abertos, dizendo, filho, eu te amo.